O Corinthians enfrenta na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas, o Juventude lá em Caxias do Sul pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Eu quero agradecer mais uma vez a você que é inscrito no canal, obrigado por ter acreditado nesse projeto e peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, não custa nada, é apenas um clique aqui no botão inscrever-se. Acione o sininho para que você possa ser comunicado de todos os vídeos que eu estarei colocando no canal. Vocês não deixem de dar o like é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o canal, não só para outros corintianos, mas claro, para aqueles anti-Corinthians que adoram saber notícia do Coringão. O Corinthians inicia a segunda rodada do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. É uma sequência agora de 3 jogos. O jogo desta noite contra o Juventude, no sábado às 18h30 lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, também pelo Campeonato Brasileiro, e na terça-feira pela Copa Sul-Americana, o Argentinos Júnior lá em Buenos Aires, a partir das 21h30. O Corinthians tem uma dura missão nesta noite, já que o time do Juventude, apesar de não ser um time que está em evidência, muitos comentaristas dizem que o Juventude estará brigando para não cair, mas se esquecem que é um time que foi vice-campeão no Campeonato Gaúcho, tem um treinador que, na minha opinião, é um bom treinador defensivamente, que é o Roger Machado, inclusive foi consultado pelo Duílio, o ex-presidente do Corinthians, o ano passado, antes de fechar com o Luxemburgo, e acabou assumindo o time do Juventude após a saída do Thiago Carpini, que hoje está no São Paulo. O Roger Machado, que vem apresentando um bom trabalho, mantendo a base do trabalho do Thiago Carpini, um time que é muito forte defensivamente e tem um meio de campo bem brigador. Segundo o comentarista Chico Garcia, ele que acompanha bastante os jogos do Campeonato Gaúcho, disse que o time do Juventude é um time muito forte, apesar de ter chegado na final do Campeonato Gaúcho, disputou a semifinal com o Internacional, onde empatou os 2 jogos e só foi classificado por conta da cavadinha do zagueiro Robert Renan. O primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi entre Juventude e o Grêmio vieram com um empate também. No jogo da volta, que foi no estádio do Grêmio, o Juventude acabou abrindo o placar, só que aí tomou uma virada, de 2-1 ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Grêmio se consagrou com o terceiro gol contra o Juventude, e assim o campeão gaúcho de 2024. E segundo informações do Chico Garcia, o Juventude não terá 2 jogadores que são muito importantes para o time, que é o caso do centroavante Gilberto, que acabou se contundindo no jogo contra o Criciúma pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e também o outro atacante, que é o Edson, o pessoal chama de Edson Carioca, que também está lesionado. Porém fica uma dúvida porque alguns setoristas dizem que ele vai jogar, tanto é que na escalação o jogador aparece. Já em outras reportagens não está aparecendo o jogador, como é o caso do Chico Garcia, que diz que ele não irá jogar. O que para o Corinthians acaba sendo uma vantagem, já que o treinador Roger Machado, ele costuma jogar num sistema 4-3-3, abastecendo ali o centroavante Gilberto. Já com a ausência desses 2 jogadores que são muito importantes para o time, o Roger Machado terá que jogar num sistema que ele ainda não jogou, que é o 4-4-2. Porém, o meio de campo do Juventude é um meio de campo muito forte, muito brigador. Tem um jogador que é o Kaique, que briga bastante, tem um número muito alto de roubadas de bola, e o Jadson, que é um jogador que corre muito, também um ótimo marcador, o que é uma deficiência para o Corinthians, já que dependendo da formação tática que o Antônio Oliveira for jogar, o time vai ter muita dificuldade na criação, já que marcando o Rodrigo Garro, o time perde completamente o seu jogador de armações, que foi o caso do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Rodrigo Garro foi anulado pelo meio de campo do Atlético Mineiro, onde o Corinthians não criou tantas oportunidades. Tanto é que o Ranieri, que fez algumas jogadas de armação,
tanto que foi um lance em que o Ranieri lançou o Yuri Alberto e acabou tomando a falta do Battaglia, que tomou o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Mas existem algumas pessoas que dão como possível escalação de Igor Coronado, ou seja, o meio de campo do Corinthians pode ter novidade com 2 jogadores armadores, que é o caso do Rodrigo Garro e também do Igor Coronado. Então, há dúvidas na escalação para os 2 times. Eu acredito o Roger Machado vai vir com a mesma escalação de sempre, né? O 4-3-3, onde o atacante Lucas Barbosa, exatamente aquele que jogou pelo Santos, fará o papel do Edson, de estar recompondo o meio de campo ali, a formação, favorecendo assim o atacante Eric Farias, apenas substituindo os jogadores. Resta saber se o time tem esse entrosamento, já que os titulares estarão ausentes e isso acaba prejudicando um pouco o desempenho do time, o que para nós corintianos obviamente é muito bom. A questão fica apenas sobre as bolas paradas, já que o time do Juventude tem 2 ótimos batedores, que é o caso do Jean Carlos, que é um jogador que distribui bastante a bola ali, tem praticamente o mesmo papel do Rodrigo Garro. E também o Nenê, que a gente conhece, já jogou no São Paulo, é um ótimo batedor de falta, que pode ser uma ameaça para o Corinthians. Ainda rebatendo sobre os comentários que foram feitos sobre o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro no domingo, muitos comentaristas talvez não ouviram a coletiva do Antônio Oliveira, eu fiz questão de ouvir, e alguns pontos que ele vem sendo questionado, e ressaltou algumas importâncias e também o posicionamento de alguns jogadores, que é o caso do Ranieri. Eu até compreendia o fato dele estar substituindo o Gustavo Henrique, né, tirando o Gustavo Henrique da zaga, recuando o Ranieri para a posição de zagueiro, mas eu achava que era por uma questão da distribuição de bola, que o Ranieri ele tem uma boa saída de bola. Mas, segundo o próprio Antônio Oliveira, ele disse que a posição original do Ranieri é de zagueiro, ele não é volante. Aí o pessoal questionou, dizendo, mas o Ranieri na mão do Mano Menezes jogava muito melhor, ele explorava melhor o jogador. Sim, de fato, mas vale lembrar que o Corinthians sofria muitos gols quando o Ranieri avançava, porque não tinha esse homem que fazia a proteção da zaga. Tanto é que nos 10 últimos jogos feitos com o Antônio Oliveira, o Corinthians tomou apenas 7 gols, sofrendo apenas uma derrota, que foi contra a Ponte Preta. Então os números do Antônio Oliveira, com essa formação que ele tem, são bons, porque o Corinthians desde 2022 vem sofrendo muito com bolas alçadas na área. E no início do ano, com o Mano Menezes, a maioria dos gols foram justamente bolas alçadas na área, onde o Corinthians não tinha esse jogador de desarme. Tanto que no jogo do Atlético Mineiro, a melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o caso do Paulinho e o Hulk, não fizeram nada, nem ameaçaram, não deram um chute contra o gol do Cássio. E por quê? Porque na cabeça de área estava justamente o Ranieri fazendo esses desarmes. E explicou por que ele mantém o Fausto Vera, substituindo o Gustavo Henrique, colocando o Maicon avançado, o Ranieri recuado e também o Paulinho. Ambos são meio de campo, não são volantes. Tanto que eu vou dar exemplo. Tudo bem, o número da camisa não significa nada, mas é apenas uma forma de poder identificar o posicionamento do jogador. Michael sendo camisa 7 e o Paulinho sendo camisa 8. É um pouco fácil de entender, já que tivemos o Marcelinho Carioca como camisa 7, Elias como camisa 7 e também o Sheik como camisa 7. Aí vocês vão dizer, mas o Sheik era atacante. Não, o Sheik era meia atacante. Tanto é que no jogo contra o Boca Juniors, o posicionamento dele onde era? No meio, para poder fazer o ataque. O meia de criação era o Danilo naquela época. Já o Paulinho com camisa 8, o próprio Paulinho usava a camisa 8. Renato Augusto usou a camisa 8 e o Dr. Sócrates também usou a camisa 8. Desses 3, quem são volantes? Nenhum deles. Todos meio-campistas, ou para armação, ou então até mesmo para ataque. O Paulinho, assim como todo ser humano, a idade chegou. E com isso, ele não é mais aquele que vem buscar a bola para poder armar a jogada. Ele é aquele que recebe a bola para poder fazer a finalização,
ou então estar servindo ali na cabeça de área os seus companheiros. Então, para o jogo desta noite contra o Juventude, é possível dois tipos de escalações ou esquema táticos. E talvez seja o primeiro esquema tático, que é o que o Antônio Oliveira costuma fazer, que é o 4-1-4-1, com o Cássio no gol. Na lateral direita, o Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Hugo, já que o Diego Palacios ainda não se recuperou e nem foi relacionado para o jogo de hoje. O primeiro homem do meio de campo, ou o último homem da defesa, no caso o Ranielli. E aí vem no meio o Romero pelo lado direito, Rodrigo Garro pela meia fazendo as armações da jogada. Provavelmente será o Maicon. O Fausto Vera é bem provável que ele não volte hoje. E aqui, cá pra nós, espero que ele não volte nunca mais. E pela ponta esquerda, o Wesley, o Rabiscador. E tendo o Yuri Alberto como centroavante, o jogador de referência no ataque do Corinthians. É essa a escalação do 4-1-4-1. Agora, o que todos estão dizendo que existe a possibilidade do Igor Coronado ser o titular no jogo desta noite, o que já muda totalmente o esquema tático, porque aí já passa do 4-1-4-1 para um 4-4-2, que no caso ficaria Cássio no gol, Fagner na direita, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Hugo. E aí que vem a novidade, porque o Ranielli ele cairia pela direita, no meio, Rodrigo Garro e também o Igor Coronado, e aí sim, ou a presença do Maicon ou Paulinho, e na frente Romero com o Yuri Alberto, que para mim é uma escalação muito interessante, tendo visto que o Roger Machado ele pode vir com essa mesma formação. A diferença tá no meio de campo, que o nosso meio de campo fica mais criativo, e o meio de campo do Juventude vai ficar um pouco mais cansado, porque o Nenê e o Jean Carlos não são jogadores de marcação, deixando um buraco ali, tanto para os lançamentos em profundidade, que na minha opinião é o caso do Yuri Alberto, como também com o Romero, que gosta dessas bolas de profundidade. Aí você deve estar se perguntando, e por que não Wesley no lugar do Romero? Porque o jogo dessa noite não é um jogo onde o Wesley pode fazer as suas jogadas de efeito, sendo que o meio de campo do Juventude tem dois ótimos marcadores, que é o Jadson e também o Kaique, que eles correm o campo inteiro. Já o Romero é um jogador que ele recompõe o meio de campo ajudando na marcação. Então, para o jogo dessa noite fica essa incógnita. Eu só saberia de uma possível vitória, empate ou derrota mesmo 1 hora antes do jogo. Mas claro, eu não teria esse tempo hábil de poder gravar o vídeo, editar, poder postar e aí você poder ter opinião sobre o comentário que eu estou fazendo aqui, né? Essa análise que eu estou fazendo para o jogo desta noite. Apesar dos desfalques do Juventude, não será um jogo fácil, já que há um equilíbrio entre os confrontos de Corinthians e Juventude, onde o Corinthians tem 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Os últimos 3 confrontos do Corinthians e Juventude em 2021 pelo Campeonato Brasileiro, o Juventude ganhou de 1-0. Em 2022, na Neoquímica Arena, o Corinthians ganhou de 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. E o último confronto também em 2022, no jogo de volta, onde o Corinthians arrancou um empate de 2-2 lá no Alfredo Jaconi. O jogo será televisionado por canal Pay-Per-View da Premier do Grupo Globo. Tem início previsto para as 20 horas. E é importante que o Corinthians venha do Rio Grande do Sul com uma vitória, que apesar de ter enfrentado o bom time do Atlético Mineiro, que é um dos times favoritos ao título, empatou na Neoquímica Arena. O Corinthians tem que fazer uma vitória dentro de casa e poder trazer o empate em confrontos fora de casa. E você, o que acha? O Corinthians ganha, empata ou vem com uma derrota lá de Caxias do Sul? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!